A graça e a paz, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesse momento, que Deus possa estar abençoando a sua vida e que Deus possa abençoar a sua família. Estou aqui para fazer um vídeo explicativo a respeito do batismo, né? Existe um paradigma aí, existe um tabu em cima deste ato do batismo, na qual muitas pessoas têm tido dúvidas. E infelizmente, quando essas mesmas procuram seus líderes, também estes, cheios de dúvidas, acabam passando para essas pessoas justamente o que a diretriz da igreja tem passado para eles, para a liderança, né? São o estatuto da igreja, é o dogma da igreja, e aí esse líder passa segundo as diretrizes da igreja, segundo o dogma da igreja, usando também como base alguns versículos bíblicos. Mas devemos nos atentar que diante dessa situação, nós devemos usar simplesmente a palavra de Deus, né? Eu sei que pode gerar uma certa polêmica esse vídeo, e ciente disso, mesmo assim estou fazendo, porque sou movido pelo Espírito Santo para fazer esse vídeo diante de tantas pessoas que eu tenho conversado e que têm se encontrado com um coração duvidoso a respeito do ato de se batizar, né? Por conta que tiveram em algum momento uma oportunidade de questionar ou entender sobre o assunto, e mesmo assim, quando foram entender, ainda esse assunto foi mal explicado ou mal ensinado para essa pessoa. Então, por favor, não estou para falar contra ministérios, doutrinas, mas estou para falar à luz da Bíblia. E se em algum momento alguém se sentir ferido, algum líder se sentir ferido por conta disso, por favor, pegue as citações que eu vou dar aqui, estudem afinco e sem puxar sardinha para nenhum lado. Seja neutro na avaliação da palavra de Deus. Vamos analisar segundo o que a palavra nos passa, tá bom? Então, para começar falando sobre o batismo, eu quero aqui usar um versículo que ele nos mostra muito, nos dá um bom exemplo de como nós devemos começar esse assunto. E não só como batismo, mas também com respeito a outros departamentos da vida cristã. E aqui esse ensinamento ele traz uma boa instrução. Diz assim, ó o texto, em Efésios capítulo 5 e no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, Efésios 5, versículo 1, versículo 2, está dizendo que nós devemos imitar a Deus. E como imitar a Deus? Olhando os passos de Jesus, amando como Jesus amou, andando como Jesus andou. Não é à toa que nós nos intitulamos como cristãos. Se intitulamos como cristãos, então é os passos de quem que nós devemos seguir? Os passos do nosso Cristo. E agora então, dentro desse contexto sobre batismo, vamos ver os passos do nosso Cristo. O que aconteceu com Jesus? A Bíblia vai dizer que Jesus é levado ao templo e é apresentado quando criança. Isso está no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 22 até o versículo 38. Então vamos olhar para Jesus quando criança. O que aconteceu com Jesus? Ele foi batizado ou ele foi apresentado? Você que é cristão, independente da denominação, independente do ministério, da bandeira aí, porque essa placa de igreja, essa bandeira não vai nos levar para o céu, mas sim é o nosso Jesus. Ele que morreu por nós e ele que tem feito expiação dos nossos pecados através do seu sangue derramado na cruz. Então, por favor, olha para os passos de Jesus. Jesus diz aqui o livro de Lucas capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 38, que ele foi levado ao templo por José e por Maria, para ser apresentado ao templo. Então, neste momento, por isso que eu falo que é um tabu, é uma quebra de paradigma, porque também essa palavra, essa mensagem já nos mostra que quando criança, para os cristãos, independente da denominação religiosa, quando criança, o correto pela palavra de Deus é apresentar as crianças e não batizá-las. Por que nós devemos apresentar e não batizar a criança? Porque a criança, ela não entende a respeito
do batismo na qual ela está passando. Ela não entende que batismo é confissão de pecados, é arrependimento de pecados, é quebrantamento de coração, é crer em Jesus. E diante dessa confissão de fé que eu creio em Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, agora sim eu estou apto para me batizar, para ser batizado. A Bíblia vai dizer no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15 ao versículo 16, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Então veja que a condição aqui que já dá no livro de Marcos, no capítulo 16, que devemos crer e assim ser batizados. Você consegue então perceber comigo o porquê que não se batiza crianças? Siga os passos de José e de Maria. Siga os passos de Jesus. José e Maria levou o menino Jesus após 8 dias de nascido. Segundo a lei, após 8 dias de nascido, o menino varão, o homem, ele poderia ser levado para ser circuncidado, poderia ser levado para ser apresentado. E Jesus passou também por esse processo. Diz assim também: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João Batista o batizasse. Agora nós já vemos aqui que Jesus, já homem, foi para ser batizado. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17. Também em Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 22. E João 1, 32 e 34. Então, estou te dando citações que fala que Jesus se batizou e ele mesmo se dirigiu ao Rio Jordão, aonde se encontrava o seu primo João Batista batizando. Então nós acabamos de ver que Jesus foi apresentado quando criança. Por isso que existe biblicamente este processo, este passo a passo a ser seguido. Biblicamente, crianças não são batizadas, são apresentadas. Então você vê que quando criança Jesus foi apresentado e agora Jesus, já sendo um homem adulto, ele foi batizado no Rio Jordão por seu primo João Batista. Então fica aqui também uma reflexão que eu quero passar para você, essa reflexão. Jesus se batizou antes de começar seu ministério, revelando com seu exemplo que esse é um dos primeiros passos a ser tomado quando começamos essa caminhada. Então tem muitas pessoas que começam a caminhada com Jesus, mas frequenta a igreja, faz de tudo, mas não faz uma das coisas que é primordial a ser feita: se batizar. Porque o batismo é confirmação de que realmente você quer andar com Jesus Cristo. Você assume para a sua vida andar com o Senhor. E veja que Jesus começou o seu ministério já marcando e selando o seu ministério através do batismo, dando assim para nós uma lição de que nós também deveríamos nos batizar. Mas as pessoas preferem não se batizar, porque às vezes elas mesmo dizem para si: eu ainda não estou preparado. Mas Jesus vai voltar, meu querido, e você ainda vai estar com essa confissão, dizendo: eu não estou preparado. Por que será que nós não estamos preparados, né? E aí eu quero passar mais um pensamento para você aqui. Observe que Jesus não está sugerindo, ou pelo contrário, ele está delegando uma ordem, dizendo: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso daqui está no livro de Mateus. Vou ler para você o texto que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus não está falando para você, você que é cristão, você que confessa essa fé em Deus, você que acredita na Bíblia: filho, você quer se batizar? Filho, você quer se batizar? Não é que ele está te dando uma opção de se batizar ou não batizar. Para o cristão, é mandamento. Para uma pessoa que confessa Jesus Cristo, é mandamento. Ele está dizendo: ide, portanto, fazeis discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então, para você cristão, mais uma vez eu repito, independente da sua denominação, por que você ainda não se batizou? Pastor, mas eu sou cheio de pecados.
Quando João Batista estava às margens do Rio Jordão batizando, ele estava batizando um povo pecador. Quem não é cheio de pecado? Quem aqui é melhor do que o outro? A Bíblia diz que o Senhor, o nosso próprio Deus, não faz acepção de pessoas. Então, Deus não vai tratar diferente o João da Maria, porque talvez o João é o mais puro e a Maria é mais pecadora, ou a Maria é mais pura e o João é mais pecador. Não existe isso. Ele nos amou primeiro e Ele nos chama a vir servi-lo. Ele nos chama para as águas do batismo. Olha que coisa linda. E o Senhor está falando com você, né? Através desse vídeo, eu tenho certeza disso. A Bíblia também vai dizer o seguinte: e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Creia. Se você crê, as águas do batismo é para você. Essa é a única condição que o Senhor nos coloca. Se arrepender dos pecados e crer. Somente essas condições. Se arrepender dos pecados e crer. Então você estará apto para o batismo. E com isso eu quero te dizer algo interessante. Aqui eu fiz uma pergunta. O que nos leva a esse batismo? Pensa comigo. O que nos leva a esse batismo? O que nos leva a esse batismo? Eu trouxe uma resposta para você. É o entendimento da verdade anunciada na pessoa de Cristo e do seu evangelho. Então, a partir do momento que eu tenho um entendimento dessa verdade anunciada por meio de Jesus e por meio do seu evangelho, eu estou tendo um entendimento. Então, através desse entendimento, as escamas dos meus olhos estão caindo, a minha mente está se abrindo, o meu coração petrificado está sendo quebrantado. Eu estou adquirindo entendimento. Então, isso vai me levar ao batismo. E agora, quais são os requisitos para o batismo? Quem pode ser batizado? Os requisitos para o batismo são o arrependimento e o quebrantamento do coração. Quem que pode ser batizado? Qualquer um. Qualquer um que tem aflorado dentro de si isso que eu acabei de falar, o arrependimento e a confissão de que crê em Jesus como seu suficiente Salvador. E aí, diante disso, eu me deparo com uma situação, biblicamente, aonde Pedro disse a um povo que o questionou a respeito do evangelho, da mensagem de Deus. Ele disse assim para o povo, quando o povo foi impactado pelas profecias, pelas palavras que foram ditas ali em Jerusalém nos dias de Pentecoste. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que o apóstolo Pedro, diante de uma congregação de mais de 3.000 homens, fora mulheres e crianças, eram povos visitantes de todos os cantos do mundo que estavam visitando Jerusalém no dia de Pentecoste. Esse povo foi impactado pela mensagem que ouviram naquele dia. E eles queriam entender sobre aquilo. E eles questionaram as condições que poderia levar eles a serem batizados. E aí o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, e sejas batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Você vê aqui claramente que a única condição que o apóstolo Pedro passou nesse momento foi que eles deveriam se arrepender. Somente essa condição. E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, mais uma vez: arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Mais uma vez, a palavra falando sobre arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Você está percebendo quais são as condições? E você vai entender por que eu estou frisando isso. Diz mais assim do texto: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mais uma vez, agora João Batista, em Mateus capítulo 3, do versículo 1, versículo 2. Mais uma vez aqui, nós vemos que as condições que levam o homem e a mulher para o batismo é o arrependimento. Quando criança, ser apresentado, você viu comigo lá atrás, quando adulto, devemos nos batizar. E as condições para ser batizado: arrependei-vos e creia. Amém? E aí,
uma reflexão com você muito importante. E em vão me adora ensinando doutrinas que são de homens. Mateus capítulo 15, versículo 9. Jesus falou algo muito forte. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são de homens. Às vezes, quando a pessoa deseja se batizar, líderes religiosos, infelizmente, acabam criando uma certa barreira que impede essas pessoas de se batizarem. E Jesus fala o seguinte: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são de homem. Você percebeu que tudo que eu te mostrei aqui, eu te mostrei com base bíblica? E quantas vezes a pessoa ela é impedida de descer as águas do batismo porque um líder religioso, independente de qual seja a denominação, diz que ela ainda não está preparada. O próprio pastor, ou o próprio líder que seja, o pastor ou o padre ou o ancião vai dizer: você ainda não pode se batizar. Gente, a palavra diz que essa é uma autoavaliação que a pessoa tem que fazer. E se a pessoa fez a autoavaliação diante do que as escrituras falam, as escrituras dizem, diante do crivo da palavra, a pessoa ela entendeu, ela diz: eu quero me batizar, eu não posso jamais impedir de que essa pessoa se batize. Jesus disse certa vez: raça de víboras, vocês não entram no reino do céu e tentam impedir de que o povo entre também. Isso é muito importante, é muito relevante e nós não podemos deixar passar batido. E aqui diz assim o texto: mas quando creram em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Já é outro texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12. Veja que homens e mulheres simplesmente creram na pregação que Felipe estava trazendo. Eles simplesmente creram na pregação. E diante do que acreditaram, eles aceitaram o batismo e tanto homens como mulheres foram se batizando. Mais uma palavra. E eu quero ler mais uma palavra aqui, e para que fique algo muito... eu quero ler uma palavra aqui para que fique muito explicativo para você, e bem claro. Mais uma palavra. A Bíblia diz assim que Felipe, o servo de Deus, estava caminhando em determinado sentido, em determinado rumo, e eis que o Espírito Santo guiou a um sentido diferente. Então ele mudou a sua rota. E quando ele mudou a sua rota em determinado caminho, ele se deparou ao lado de uma carruagem, né, onde havia ali um etíope, um eunuco, um etíope, que servia a rainha da Etiópia, e este mesmo estava lendo livros do profeta Isaías, em cima na sua condução, lendo em voz alta, porque era costume da época. E aí Felipe, na ousadia do Espírito Santo, pergunta para ele assim: você entende o que você está lendo? E ele diz: como posso entender se não há quem me explica? E Felipe disse: eu sei, eu entendo, então suba e me explique. E Felipe começou a explicar para ele sobre o evangelho do reino, sobre a palavra de Deus, sobre a importância de servir a Cristo, sobre a importância do batismo. E veja só, em uma carona que Felipe pegou e pôde explicar, eu acredito que minutos, eu acredito que nem mesmo horas, mas foram minutos, ou que seja horas também, independente disso, não muda, mas foi simplesmente em um dia, no mesmo dia. Felipe pega carona com este homem, Felipe explica para este homem a palavra que ele não entendia, ele passou a entender sobre o batismo, eles viram a água às margens da estrada, não explica se era um riacho, se era um lago, ou o que era, mas eles viram água. E aí o etíope pergunta: olha a água aí, ó, o que me impede de ser batizado? Felipe poderia dizer para ele o seguinte, se fosse alguns líderes de hoje, né, de algumas denominações de hoje: não, peraí, você não pode, porque primeiro você tem que passar por uma preparação. Mas veja que a única preparação é pregar a palavra para a pessoa. Se a pessoa crê nessa palavra, e se ela se arrepende, e ela aceita esse batismo de forma espontânea, sem ser forçado, então ela já está apta. É o que diz a Bíblia. E vamos ler aqui agora o que Felipe disse para ele. E disse Felipe: é lícito, sim, te batizar, se credes de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos
a água, tanto Felipe como o eunuco, e Felipe o batizou. Você está vendo aqui? Simples assim. Até agora você vê apóstolos, servos e homens verdadeiros de Deus, dizendo o seguinte, que tem que se arrepender e tem que crer, tem que se arrepender e tem que crer. E diante disso, eles batizavam. E aí, um exemplo clássico aqui foi Felipe. Nessa carona, uma carona de minutos ou horas, eu não sei, mas foi no mesmo dia. Ele pregou a palavra, passou o conhecimento para aquele eunuco, para o etíope, e o mesmo disse, olha a água aí, eu quero me batizar. Você crê? Eu creio de todo o meu coração. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por todos nós na cruz para nos salvar. Então desceram ambos e foram batizados. E aí, para você líder, para você que está à frente de um ministério, de uma denominação, você que em algum momento já barrou alguma pessoa de se batizar porque, segundo a tua percepção, essa pessoa não está pronta porque ainda você não viu essa pessoa totalmente liberta ou totalmente pura, na tua ótica. Você percebe comigo que não é o nosso julgamento do tamanho da pureza da pessoa que vai dizer se a pessoa vai se batizar ou não vai se batizar? Porque Felipe não procurou saber a respeito da vida desse cidadão, das condições de vida desse cidadão, se ele era um pecador em tal determinado departamento ou em outro departamento. Ele não quis saber. Ele simplesmente pregou a palavra, que tinha que se arrepender, que tinha que crer. O cara falou assim, eu creio. E esse mesmo cidadão se batizou, Felipe o batizou. Outro ponto interessante que quebra a postura de muito líder religioso que tem impedido de pessoas se batizarem, porque a doutrina, a igreja, o dogma da igreja, o estatuto da igreja criou certos preceitos que têm que ser seguidos, né? E aqui esse texto quebra. Quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que eu já falei, né, que havia pessoas de todos os cantos do mundo ali em Jerusalém, e eles questionaram a Pedro a respeito do que fazer para se batizar, e Pedro disse, tem que se arrepender, se arrependam e se batizam todos. Diz que naquele dia se batizaram quase 3.000 homens, quase 3.000 homens foram batizados no mesmo dia. Agora vem cá, você acha que Pedro fez um censo? Puxou a capivara de cada um deles para saber se eles estavam aptos, segundo a ótica de Pedro e dos demais apóstolos, para serem batizados ou não? Você acha que ele fez isso? Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que muitos líderes querem saber é se o cidadão é casado, se ele é amaziado, se ele é enrolado, se ele deve na praça, se ele tem um nome sujo. E diante disso, se tiver alguma pendência, o cidadão vai dizer primeiro para aquela pessoa o seguinte, vai lá, se conserta primeiro, depois você vem se batizar. Tá errado. Eu não estou falando que você tem que viver enrolado, amaziado, não estou falando isso. Eu não estou falando que você tem que viver com seu nome sujo, não dar satisfações, não pagar suas contas em dias. Eu não estou falando que você tem que viver na lama do pecado, não. Eu estou dizendo o seguinte, que as condições para a pessoa ir até o batismo é se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo. Então você está apto a se batizar. Claro que tem situações, pingo nos is, que todo mundo tem que colocar, porque ninguém é santo, todo mundo precisa se ajustar. A Bíblia diz que Deus coloca um prumo para poder medir Israel, para poder ver se está no nível. E por que nós somos diferentes que Ele não vai colocar esse prumo na gente? Mas eu quero dizer para você, através dessa palavra, que os apóstolos e o próprio Jesus, João Batista, nenhum deles barrava aqueles que queriam por conta de alguns ajustes que deveriam fazer na vida. Eles batizavam. E aí, meu irmão, vai fazer o ajuste que tem que fazer, porque as condições bíblicas que te dá acesso ao batismo é se arrepender e crer em Jesus. Entendeu? Então, se você, filho de Deus, está com o coração apertado, porque você quer fazer um esporte, você quer fazer um esporte, você não pode fazer um esporte, porque você escolhe ou o esporte ou o batismo, pelo amor de Deus. Infelizmente, eu fico triste por um líder que está te explicando isso, te ensinando isso, porque é como Jesus disse, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são de homens.
Os homens têm criado doutrinas que são de homens e em vão está adorando a Deus. Não entram no reino dos céus, não entram no reino de Deus e não deixam o povo entrar. Eu estou triste porque eu não posso me batizar porque eu ainda tenho que ajustar algumas questões com a minha esposa. Quem te falou isso? Que é por conta disso que você não pode se batizar. Porque o meu líder, que o meu pastor, que o pregador que me ensina, que o ancião, que o padre falou isso. Gente, eu respeito todas as doutrinas, as denominações, os ministérios, mas eu tenho atendido muitas pessoas que têm me questionado a respeito de casamento e a respeito de batismo. E eu tenho passado esse entendimento para essas pessoas, mas elas dizem, mas eu aprendi que as condições que me levam ao batismo tem que ser dessa forma. Mas a Bíblia nos mostra claramente, eu te di vários exemplos aqui, de citações bíblicas e homens de Deus explicando que as condições que levam a pessoa para o batismo é o arrependimento dos pecados e a crer em Jesus. E de forma alguma eu estou falando que a pessoa não pode, não precisa casar ou não precisa se ajustar em algumas pendências. Mas nós temos colocado muitas pedras no caminho das pessoas e feito com que as pessoas venham viver um jugo pesado. Um jugo tão pesado que elas vivem dentro da igreja. Quando era para se sentirem livres, tranquilas, leves e abençoadas, elas se sentem oprimidas e se sentem pesadas. Mais um texto que eu quero terminar. Diz assim, Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E esse texto aqui explica o que é que acontece no batismo. Não é um efeito mágico, não é uma bola de cristal que acontece, aonde as pessoas, uma mágica, onde as pessoas descem nas águas e de repente acordou, é outra pessoa. Não, você vai levantar com a mesma consciência, com o mesmo coração, a mesma pessoa. Mas, simbolicamente dizendo, é como Cristo que foi sepultado. E eu fiz, descendo nas águas, simbolicamente o sepultamento dessa velha pessoa. E agora eu tenho que acordar consciente que as minhas escolhas, as minhas atitudes, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e quando eu me levanto das águas do batismo, eu tenho que saber que eu tenho que buscar viver uma vida com novidade de vida, uma vida que agrada ao Senhor. Entendeu? O batismo é isso, pessoal. A Bíblia vai dizer assim, que os eunucos não poderiam comparecer na congregação do Senhor. Os homens eunucos do passado, lá em Deuteronômio capítulo 23. E veja que Felipe disse para o eunuco assim, você pode se batizar. Eis que no Antigo Testamento diz que os eunucos eram homens castrados, que serviam diretamente no harém do rei ou diretamente à rainha. Esses eram os eunucos, E a Bíblia fala que o eunuco não poderia comparecer na congregação do Senhor. Então, se Felipe fosse seguir o que o Antigo Testamento falava, não, você não pode, porque você é um eunuco. Tá entendendo? É o que muitos líderes hoje vai dizer. Você não pode por conta disso e por conta daquilo outro. Você está dizendo que ele não pode se batizar. Mas a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, Felipe não se portou dessa forma. Felipe disse, você crê? Ele disse, eu creio. Então pronto. Desceram e se batizaram. Tá entendendo, pessoal? Então para você, minha filha, para você, meu filho, que quer entender sobre o batismo, que tem ainda dúvidas diante dessa sequência que eu te expliquei, e você deseja se batizar, como pastor eu estou aqui para poder te explicar ainda claramente, se preciso for esclarecer mais. E eu quero dizer que eu te batizo em nome de Jesus, Nós te batizamos em nome do Senhor Jesus. Tá entendendo? Não tem restrição para aquele que quer se batizar, para aquele que quer entender o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Jesus te ama e Jesus te quer bem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se dessa sequência. Eu te mostrei o passo a passo aqui. Jesus, quando criança, foi apresentado. Nós devemos apresentar as crianças e não batizá-las. Eu te di as citações do porquê disso. Volta lá no começo do vídeo. Quando adulto, Jesus foi batizado. Jesus ensinou a importância do batismo. E todos os apóstolos em seguida a Jesus também ensinou a importância do batismo. Sempre colocando como condições para o batismo se arrepender e crer. Amém? Que Deus possa te abençoar, que esse vídeo possa ter te esclarecido
E se precisar da gente, conte conosco. Em nome de Jesus.